Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estava aqui eu fazendo o último chamado aqui para as pessoas. Vou tirar aqui, parar o compartilhamento. Ok, boa noite a todos. Quanto tempo, não? Sejam bem-vindos aqui a mais uma palestra aqui no grupo de eventos da Egrégora de Cura. Mais uma vez, o Áquila aí nos trazendo, tem que olhar para cá, né? Tá isso. Mais uma vez, o Áquila nos trazendo conhecimento, né? Conhecimento guardado, muitas vezes não serve para nada. Então, ele está compartilhando várias coisas que ele estudou aí por uma vida conosco. Espero que esta palestra dê bastante comentário, bastante perguntas, ela fica mais viva. Será que o Áquila já está disponível? Cadê você, Áquila? Eu estou aqui, você está me escutando? Eu estou te escutando muito bem, você me escuta bem também? Meio baixinho, deixa eu ver o meu volume. Ô Luiz, nós vamos ter que fazer... Vou entrar aqui de novo, só um pouquinho. E agora, Áquila? Melhorou? Melhorou bastante, melhorou. Então é uma manha aí, que eu tenho que entrar e sair para poder ficar bom o som. Então, boa noite novamente. Você não está aparecendo aqui, viu? Eu? Lógico, já vou aparecer. Agora está começando a aparecer aqui, hein? Peraí, que ficou verde, eu acho que eu vou ter que sair e entrar, deixa eu ver. Então vai lá, enquanto a gente vai dando boa noite. Valeu, Carmen. Não, já melhorou. Melhorou. Boa noite, Leone. Boa noite, Maristela. Tudo bem? Boa noite, Áquila, Carmen. Aguardar um pouquinho aí as pessoas entrando. Estão ouvindo bem? Ô Luiz, você lembra outra vez, nós ficamos esperando até alcançar 20, mas dessa vez não precisa ser 20, tá? Tá bom, sábado à noite, né? Eu não fiz muita divulgação hoje. O Leone, tudo bem, o Maristela, tudo bem, que eu conheço particularmente. Está aqui tranquilo. Maravilha. Estou aqui, estou te vendo bem, câmera boa, tá tudo bem aqui, já entrou aí mais gente. Boa noite, Letícia, tudo bem? Tá entrando aí suas fãs, né? Tá bom. Boa noite, que bom que vocês estão entrando aí, aos pouquinhos as pessoas vão. Aquilete por aqui, ela já está dizendo ali, ó. Aquilete por aqui. Tá. É suspeito. Vamos começar com 10, Vamos começar com 10 aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui, ó. Vou chamar o pessoal aqui. Pessoal, sábado à noite. Vamos pedir a pizza depois. Eu não fiz muita divulgação, por isso que... vamos pedir a pizza depois. Depois a gente come pizza. Hoje a gente vai... Hoje nós vamos ver o Áquila, né? Aqui Essênios, aqui, ó, copiando texto. Tá difícil. 1, 2, 3, tá. Paciência. Onde 1 ou 2 estiverem reunidos, ali eu estou. Então, Isso é egrégora. O lema da egrégora. Mateus 18, 23, eu acho. Mas hoje não chega nisso. Hoje não chega. Será? Eu tô aqui. Fiz um chamado agora pra galera. Acabei de gravar uns vídeos. Fiz chamada lá no Instagram também, né? Cara, até hoje eu não consigo. 8, chegamos a 8. Patrícia, querida. Vamos lá, Patrícia. Mais 2. Ó... Patrícia quer falar? Deixa eu falar, Pati. Pode falar, Pati. Ó, vou chamando aqui a galera. Aqui, ó. Eu tô chamando o pessoal aqui, batendo, fixar aqui. Ó, deu. Boa noite, estão me escutando? Boa noite, gente. Eu não sei escrever, eu só sei falar aqui. Então tá tudo bem. A gente sabe escutar, pode falar. Ela só sabe falar. Tá tudo certo, Patrícia. Quando você quiser aí fazer pergunta, então você fala.
Aliás, todo mundo, tá? Todo mundo quiser falar direto, fazer pergunta para o Átila. É legal porque a palestra fica mais viva, fica mais movimentada e dá mais vida aqui. E o nosso palestrante aqui fica mais empolgado e vai falar, volta o 2, gente. A proposta é começar com o 2. Estão baixando, eram 20, já estão indo. Com 10. Vamos lá. O tema é excelente, né? Você sabe que por um bom tempo tinha um associado da Egrégora de Cura que, quando fazia as lives lá, ele chamava quem fazia live na Egrégora os novos essênios. Muita gente usa, né? Os novos essênios, Mas foi maravilhoso você ter trazido esse tema aí pra gente. Eu, particularmente, tenho um interesse pessoal a respeito e eu acredito que hoje eu vou aprender muito aqui. E quem está aqui também acho que se interessa, né? A Patrícia, a Carmen, a Letícia. Letícia, embora suspeita, né, que seja a tua fã, né? Mas vai... Bem suspeita, bem suspeita. Ela está dizendo, sim, quero muito aprender, mas não é suspeito, não. Está aqui porque gosta do conteúdo e porque gosta de você. E vou aqui, bora, pessoal, cadê você? Pessoal, chegou a Vlândulas, a Vlândulas. Estava esperando a Wanda, só falta mais um. Falta mais um. Aí o propósito aqui é a gente começar com 10. Bora limpar a memória, 10. Se o palestrante fosse chato, eu não estaria aqui. Sou exigente. Tá dizendo aqui a Letícia. Só estou porque é bom. Olha aqui, que massa. Suspeito. As Aquiletes. 9. Vamos lá. Há controvérsias, diz a Wandra. Acho que é a respeito de você ser chato. Ela deve me achar muito legal. Eu acho o Átila legal, sim. O Átila é massa, traz conteúdo legal, é meu amigo. Quem está falando isso? Sou eu. Ai. Não deixa eu... Eu quem? Aqui, calma aí, vamos ver. Há controvérsias. 9, Átila. Será que vamos às 10, hein? Falta um. Daqui a pouco vai entrar, eu tenho certeza. Vou dar uma bombada aqui no WhatsApp agora. Aqui, vou mandar na lista de distribuição aqui. Vai passar de 10, Vamos embora? Aqui, atenção. Isso que nós estamos contando você, né? Não podia contar você. Então beleza. Então vamos tudo bem. Aqui. Não, pode. Com 10 aí a gente começa. Eu não tenho usado o Telegram muito, tenho usado mais o Zoom. Que tem o Zoom eu fiz aqui uma experiência de conectar o Zoom ao Telegram, né? E foi bem legal, porque o som fica legal, o compartilhamento também ele ficou mais legal. Mas aí, em função do evento da Egrégora, mais a revista que foi lançada hoje, inclusive aí quem já baixou a revista, botei aí, já vamos falar sobre isso, a revista da Egrégora. Tá isso, vai enrolando aí, falando na revista. Enrolando aqui, calma, não, você vai enrolando aí, falando aí com as Aquiletes, e as Aquiletes vão colocando figurinhas aí, né? Porque eu estou mandando aqui a galera. Entrou mais duas, a Dulce, agora podemos começar. A Dulce, deixa eu ver. Dulce, mas fala da revista aí. Deu 9. Dá 9 ainda. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu não está contando o Luiz, né? Nem a Egrégora. Mas fala sobre a revista que você lançou hoje. Vamos falar sobre a revista, pessoal. Pois é, você quer saber um pouco mais aí sobre a criança interior?
Egrégora de Cura lançou a revista hoje, Bússola Energética, segunda edição, e dessa vez a respeito da criança interior. Textos lindos, maravilhosos, temos alguns dos colunistas presentes aqui, ó. Ó, Flor de Lis, Flor de Lis, Flor de Lis. É uma ferramenta do Ho'oponopono, Flor de Lis, viu? Já limpou aqui. Chegamos a 10, Áquila. Podemos começar, então. Podemos? Tá, eu vou compartilhar a tela aqui, então. Deixa eu ver como é que faz isso. Vê se está tudo bem aí, está compartilhando as telas aí, Luiz. Deixa eu ver, está compartilhando perfeito, viu? Tudo certinho. Posso começar, então? Então, eu vou me despedindo do pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos aproveitem este momento e convidem mais pessoas aí pelo Telegram, aí, banda particular mesmo, para que a gente vá aumentando o público. Eu vou caladinho aqui. Quando tiver pergunta escrita, eu vou ler. Quem quiser falar, pede para falar aí pelo microfone, tá bom? Até já. Escreve aí que não pode fazer pergunta difícil. Não pode fazer pergunta difícil. Palestrante não gosta, tá? Tá bom. Vamos lá então, pessoal. Então, antes de começar a falar exatamente sobre os essênios, eu vou contar uma história. Como é que eu cheguei a ter esse interesse, como que eu fui conhecer, ouvir falar sobre os essênios. Então, vou ter que falar nessa pessoa aqui. Ó. E não está... Peraí. Um momentinho aí que eu tenho que ver o que aconteceu aí, que não está trocando a tela. Um momentinho. Trocou a tela aí? Trocou. Sim. Só um momentinho aí. Tá. Então é o seguinte, tem essa senhora aí que já faleceu, era uma médium de extrema sensibilidade, tá? Josefa Luque Alvarez, é uma argentina, e ela escreveu vários livros que eu já vou listar embaixo, e um deles foi o livro Harpas Eternas, que eu vou falar lá no final da palestra, que é uma coleção são 4 volumes, e falando sobre Jesus Cristo. Mas aquela obra, num formato de romance, em que cada página você sentia uma amorosidade, uma quantidade muito grande de informações sobre outras civilizações, sobre outros planetas, uma série de coisas. A proposta era falar sobre Jesus, ou descrever a história de Jesus, inclusive aqueles 30 anos. Eu vou listar os livros aqui embaixo. Esses aqui, embaixo ali, esse aqui é Harpas Eternas, tá? Que eu estou falando. E eu fiquei isso há 40 anos atrás, eu fiquei muito tocado pelas histórias do Harpas ali, porque realmente mostra qual seria a nossa meta como um ser com consciência expandida, vibrando o amor incondicional. Tudo que ele fazia estava simplesmente demonstrando amor incondicional. E aí, então, quando li essa obra, eu fiquei sabendo que ela tinha escrito esses outros livros aí. Origens da Civilização Adâmica, que é 8.000 a.C., seria, na nossa época, então, 10 mil anos atrás, aquele Cumes e Planícies, que foi a continuação do Harpas, que seria qual é o caminho que cada um dos apóstolos pegou para divulgar a Boa Nova, e outro sobre Moisés.
Mas estou contando a história aí, especificamente o seguinte. Por que me tocou todo esse material aí, vocês já vão entender. Eu fiquei interessado, depois de ler o Arcas, que eu já li várias vezes, em ler esse Origens da Civilização Adâmica. Esses livros eram escritos pela editora Alquier de Buenos Aires, em espanhol na época, agora já tem em português. E na época eu tinha um amigo que ia para Buenos Aires e eu falei para ele, nossa, se você for para lá, se puder, você passa naquela editora e me traz esses livros aí, Origens da Civilização Adâmica. Só que eu estava muito duro e simplesmente fiz o pedido e não dei grana nenhuma para ele. Mas o que aconteceu? Isso que é interessante da história. Um mês depois ele volta e me entrega um livro. Ó, aqui o livro que você pediu. Eu digo, pô, que legal. Tá? Eu disse, então eu vou te contar o seguinte. Eu não conheço, mas diz que lá em Buenos Aires, ali no estuário, tem várias ilhas. Aí um dia, eu e um amigo meu, a gente pegou um barco e começamos a navegar por várias ilhas ali. E descemos numa delas. E fomos caminhando, passeando, chegamos numa casa abandonada. Eu entrei lá, essa casa tinha uns livros velhos no chão, uns queimados, etc. Aí quando eu li o livro, ele disse assim, nossa, o livro que o alemão pediu. Aí ele juntou várias folhas de vários livros que estavam pela metade, assim, fez um livro e me trouxe. Então, aquilo para mim foi um sinal muito forte, assim, que eu tenho uma ligação muito, muito forte com toda essa história aí. Vocês veem ali, ela morou ali nessa ilha e fundou o que ela chamava Fraternidade Cristã Universal. E durante 30 anos ela ficou psicografando essas obras aí. Tá? Então agora isso foi só para uma introdução, agora vamos falar sobre os essênios. Tá? Primeira coisa que eu achei interessante, olha a filosofia deles. Não pagarei homem algum com o mal. Persegui-lo-ei com a bondade, pois que o julgamento de todos os vivos cabe a Deus. E é Ele quem irá entregar ao homem o seu prêmio. Isso aí já tem uma profundidade muito grande. Né? Os essênios tinham duas características muito fortes. Uma era de lucidez, só falavam quando necessário e se fosse para o bem. Senão eles não conversavam muito. E a outra era uma regra de hospitalidade, que então eles viajavam por aquela região lá, Palestina, Judéia, toda aquela região, simplesmente com uma sacolinha, porque em cada lugar que eles chegavam, onde tinham essênios, eles eram recebidos como membro da casa. Toda uma comunidade muito unida, assim. E assim Jesus foi peregrinando também, os apóstolos, etc. E tinham outros, que nós vamos ver ali na frente, que eram denominados terapeutas, que eles tinham conhecimento sobre ervas, sobre cores, sons, uma série de conhecimentos que hoje estão sendo resgatados, né? E eles sempre iam percorrendo as comunidades e auxiliando aquelas pessoas que não podiam pagar. Eles chamavam terapeutas e eram muito bem-vindos, lógico, né? Então, vamos lá. Essa comunidade, por muito tempo, não se tinha certeza se realmente teria existido essa comunidade dos essênios, porque no Antigo Testamento só se fala nos saduceus e esqueci o outro, saduceus, e nunca se falava nos essênios, né? E foi uma comunidade, hoje se sabe, que viveu nesse período aí, 2 anos antes de Cristo até mais ou menos 60 depois de Cristo, até 60, 70, né? E eles foram se deslocar para o deserto, porque eles não queriam ser contaminados com a civilização, entre aspas, daquela época, né?
Ali viviam em ambientes afastados da grande civilização para mais se concentrar na sua fé e naquele papel que eles entendiam como o desenvolvimento moral e espiritual. Aqui umas imagens que eu peguei no Google, hoje tudo é no Google, né? E eles acreditavam que eram os únicos, os judeus tinham várias seitas, e eles acreditavam que eram os únicos que realmente seguiam exatamente os ensinamentos da lei de Moisés, que é a Torá, né? E procuravam sempre viver de acordo com a interpretação do que entendiam na época, né? Mas aí o que aconteceu? Em 1947, foi descoberto nessa caverna aqui um balaio com uns papiros, uns documentos, né? Que foram as primeiras constatações realmente sobre a existência dos essênios. No Harpas Eternas, no final do Harpas Eternas, tem um relato lá que quando Roma invade lá Jerusalém, toda aquela região destrói várias coisas lá, que era aquela predição de Jesus que não sobraria pedra sobre pedra, os essênios acabaram com a comunidade e enterraram seus conhecimentos. Eles estudavam muito, tinham muitos pergaminhos deles e de outras civilizações do Egito, da Ásia, enterravam em cesto, e um desses cestos depois foram encontrados vários outros, né? E uma coisa muito interessante, que muitos dos ensinamentos, o modo de vida, né, o dia a dia deles, tem muito a ver com o que está escrito no Novo Testamento, né? Estudavam muito, tá? Vieram do Egito, e 170 anos antes de Cristo, formaram um pequeno grupo de judeus, aquilo que a gente já falou, abandonou a cidade para preservar a integridade do conhecimento, conforme nós vimos ali, de Moisés, e foram para o deserto e começaram a viver à margem do Mar Morto, né? Então, como quiseram conservar a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Essa pura doutrina, a semana retrasada deu uma palestra sobre isso. Essa pura doutrina aí se encontra na Ásia, se encontra no Egito, se encontra na Grécia, mas era um conhecimento. Toda religião tinha dois aspectos. Um, que era o que é falado para o público, para o povo, e o outro que era o conhecimento para os iniciados. E nesse conhecimento dos iniciados é que entrava essa pura doutrina aí, que seria a do Deus único. Porque para o povão, por exemplo, no Egito, o povão tinha aquela quantidade de deuses, etc. E tal. Mas os iniciados sabiam que a coisa não era bem assim. Que tinha uma fonte criadora de tudo que é, e aí uma série de outros conhecimentos, né? Mas uma das maneiras de dominação, de manipulação, é justamente como tu joga os conhecimentos para a população. A gente vê isso hoje, até hoje, né? Até hoje. As pessoas se acham muito independentes, mas se for observar direitinho, a gente é muito manipulado, seja por religião, seja por sistema bancário, seja por sistema, por indústria farmacêutica, etc. e tal. Esse é outro assunto. Vivendo em comunidades, sempre procuraram encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para desenvolver a espiritualidade, estabelecer uma vida comunitária onde os bens da partilha era a regra. Então, não tinha isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Partilhavam tudo, né? E nessa região aí, deserto mesmo, devagarzinho eu vou colocando algumas imagens
para ver uma região bem inóspita. E a água eles pegavam, quando chovia, pegavam e acumulavam em cisternas, né? Oi. Aquilo que eu falei antes, um pouco antes do ataque romano, 70 anos depois de Cristo, que destruiu o monastério de Qumran, junto ao Mar Morto. Eles esconderam os seus manuscritos em potes de cerâmica, enterraram nas cavernas, nas montanhas. Aí que foi descoberto naquela caverna em 1947, o primeiro, mas foram encontrados em várias cavernas centenas de pergaminhos, tá? Com várias instruções sobre como eles trabalham, como eles desenvolviam o conhecimento, o estudo, a espiritualidade, etc. Quase mil manuscritos foram encontrados, conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Interessante que eles escreveram em 3 idiomas, hebreu, aramaico e grego, e por ter escrito em grego e hebreu, então facilitou a tradução dos textos, né? Aí, esses pergaminhos estão espalhados em alguns museus nos Estados Unidos, na Europa, não me lembro quais cidades, e em Tel Aviv também. Então, tinha nesses manuscritos inários, manuais de disciplina, comentários bíblicos, cópias dos livros do Antigo Testamento, escritos apocalípticos. E olha que interessante, então esse que é o tal daquela pura doutrina. Pelos manuscritos, ficaram sabendo que eles acreditavam na reencarnação, faziam a divisão das colheitas, quer dizer, tudo era de todos, né? Eram vegetarianos, uma relação muito pacífica com os animais, curandeiros, eles usavam ervas principalmente, também através do som e através de cores, conhecimentos que hoje estão sendo resgatados, né? Que a gente precisa verificar bem, né? Todas as terapias alternativas que estão aparecendo aí, estão ressurgindo. De vez em quando aparece um astro, trazer uma sombrinha, né? E o que os caras não entendem é que muitas das coisas que são relatadas nos pergaminhos foram identificadas também nas práticas de Jesus Cristo, nos ensinamentos. E começou, eles não têm certeza. Os acadêmicos estudam, não têm certeza se Jesus realmente viveu com os essênios. Eles acham que teve algum contato. Pelo Harpas Eternas, que eu sou suspeito de falar, tanto Maria como José já eram essênios, e ele viveu a vida inteira na comunidade essênica, e todos os apóstolos também eram essênios. Tá? Mas isso é um conhecimento passado pelo Harpas, né? Mas, vamos dizer, cientificamente, ou pelos estudos pergaminhos, eles não têm essa constatação. Acreditavam na redenção e na imortalidade da alma. Tinham a prática do batismo, o repasto litúrgico do pão e vinho, tudo isso que os essênios faziam foram os ensinamentos de Jesus também, né? Lá se fala muito em reencarnação, mas para o povão a gente sabe que não era aberto, né? Agora já é, mas muita gente não acredita ainda. Tanto faz se acredita ou não, a coisa é assim. Então, se não acredita agora, vai acreditar uma hora. Quando chegar do outro lado, vai ver que, nossa, não era bem como eu pensava, né? Aqui, procurar servir a Deus, auxiliando o próximo, sem imolações no altar e sem cultuar imagens. Aqui tem um baita diferencial entre o judaísmo, entre as práticas judaicas religiosas lá em Jerusalém, onde tinha aquela carnificina, né? As oferendas a Jeová,
que eram animais. Então as pessoas iam lá, ofereciam, de repente ofereciam, vamos dizer um exemplo, um cabritinho, mas tinha uma mancha de, não, esse aqui não serve, tem que trazer outro. E essas carnes, esses animais imolados, peloarcas, né? Isso aí a gente via que era vendido pelo grupo sacerdotal, né? E isso dava muita grana na época, né? Mas não tinha nenhum respeito para com os animais, né? Justamente o contrário do que os essênios faziam, né? Também não cultuavam imagens, né? E o principal, os desamparados, que foi justamente a tônica do ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. E acolher os desamparados, né? Eles, como eu tinha falado antes, tinham os terapeutas que eles viajavam, percorriam sempre a pé, naquela época, a pé, fazendo tratamento de doentes, com egos, com cores, com os conhecimentos que eles tinham, né? E regimentando os jovens, ou pelo menos procurando despertar em cada um uma centelha divina, que naquela época todo mundo já tem, né? Nasceu, já tem a centelha divina, mas naquela época, para muitas pessoas, a maioria da humanidade estava totalmente dormindo, né? Não estava desperto. Aliás, hoje ainda tem um estudo que se fala aqui da população hoje na Terra, nós somos 8 bilhões. Se avalia que somente 25% da população desses 8 bilhões são espíritos despertos. O que é um espírito desperto? É o que já tem algum interesse ou algum conhecimento sobre espiritualidade. Alguma coisa a mais do que esse dia a dia na matéria, dorme, come, transa, trabalha e assim fica esse ciclo, sem se preocupar com alguma coisa a mais. Vida depois da morte, ou espiritualidade, ou coisas assim. Diz que é uma pessoa desperta. Uns mais, outros menos, né? Isso aqui, ó, rompendo com o conceito de propriedade individual, acreditava ser possível implantar na Terra verdadeira igualdade e fraternidade entre os homens. Na realidade, até mais recentemente que eu digo 400 anos atrás, os índios norte-americanos também não entendiam como é que o homem branco queria comprar uma terra. A terra não é de ninguém, né? A terra é um dom, né? Quer dizer, um dom, é um direito de todo ser humano que nasce no planeta, né? E os índios, esses norte-americanos, não conseguiam entender esse conceito de nós vamos comprar a terra, né? Esse pedaço é meu, é como é hoje, é um absurdo também. Você vai comprar um quadradinho de terra, essa exploração, toda essa história aí, né? Enquanto outros não têm nada, outros têm muito, né? E eles já naquela época não tinham esse conceito, os essênios, de propriedade individual. Isso aqui é meu, é tudo de todos. E havia uma perfeita harmonia e integração entre toda a comunidade. Tinha um núcleo central, que foi esse que se deslocou para o deserto, mas também tinham outros essênios espalhados por toda a Palestina, né? Só que eram muito, como é que a gente fala a palavra, discretos, muito discretos, né? Só tinham um sinal, eles tinham um sinal de reconhecimento. Quando era feito aquele sinal, aí então eles se abriam, né? Senão, era aquela história que eu falei antes da lei do silêncio, que até hoje seria uma coisa muito boa para ser observada, né? Uma lei de silêncio, só falar quando for para o bem e coisa positiva, né?
quanta bobagem que a gente falava e vê o dia a dia. Eu tinha uma época que eu costumava andar na rua, quando eu via, por exemplo, vou dar um exemplo, via duas mulheres, normalmente eram mulheres, conversando, eu ia caminhando, passando, só lançava uma pergunta no ar e nem esperava resposta. Estou falando de quem? Eu perguntava, continuava caminhando, eu já começava a rir. E até uma vez com um homem que eu perguntei isso, aí era outro assunto. Mas não quer dizer que mulher é isso ou homem é aquilo. Esses são os exemplos que eu estou dando, né? Mas a gente conversa muito, 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 e vai ver sempre não, a maioria das vezes, ou é grana ou é sobre o outro, em vez de olhar para o umbigo, né? Escravidão, não havia escravos, né? Eles consideravam um traje a missão que deu aos homens. E quantos escravos existiam naquela época? Roma, toda aquela história, né? Que a gente já sabe. Aqui são algumas ruínas do que sobrou. Todos os membros da seita trabalhavam para si e nas tarefas comuns, se sustentando do que produziam e sempre desempenhando atividades profissionais que não envolvessem a destruição ou a violência. Mas eles já viviam no deserto mesmo assim. Desculpa. Tinham respeito pela natureza, né? E a base da vida deles era o estudo, o desenvolvimento espiritual, contemplação e a caridade, o amor ao próximo, né? Coisas que Jesus depois veio difundir. Ali atrás, aquele azul é o Mar Morto. E os discípulos tinham iniciação, né? Então, conforme, que nem no Egito, conforme iam tendo conhecimento, iam passando de cada vez para um grau maior. Primeiro, segundo, acho que era até 7 graus, isso eu não estou lembrado quantos graus eram, né? Leis superiores do universo da vida, liam textos antigos que eram de outras. Eles tinham acesso, tinha alguns peregrinos deles que viajaram por Egito, Grécia, então traziam pergaminhos, né, com conhecimentos e essas doutrinas secretas, que então eles ficavam estudando e também fazendo a tradução, conforme a gente viu lá, era em grego, aramaico e hebreu, né, fazendo a tradução dos pergaminhos para deixar para a posteridade. Por isso que colocaram depois lá para destruição, senão pelo menos vamos salvar isso daqui, enterrar nas cavernas, um dia isso vai vir à tona. E tem muita coisa ainda que não se conhece, mas que devagarzinho vai vindo à tona daqui para frente. Interessante o calendário deles, olha aqui. Sintonizar o calendário com a lei da grande luz do céu. O primeiro dia do ano e o de cada estação sempre caiu no mesmo dia da semana, quarta-feira, já que, de acordo com a Gênesis, foi no quarto dia que a lua e o sol foram criados. E o calendário continha 364 dias, não 365 como nós, dividido em 52 semanas. Então, ficava cada estação tinha 13 semanas. E tinha aquele um dia lá, tinha uma festividade que eu não me lembro qual que era, mas tinha um dia que estava fora do calendário. Havia alguns objetos que foram encontrados lá nas cavernas também. Esse tipo de forno era usado para queimar os utensílios feitos por eles nas oficinas de olaria. Eu não estou vendo o forno aqui, mas deve ser essas pedras aí. Mas ali fizeram o desenho, então, para mostrar como é que seria o forno, né? E tinha, assim, um regime rígido, né? Acordavam antes do nascer do sol, permaneciam em silêncio, faziam suas preces, até a divisão das tarefas,
trabalhava durante 5 horas, ou no cultivo de vegetais, ou estudando, ou fazendo as traduções. Tinha pomares e hortos irrigados pela água da chuva, recolhida e armazenado pelas cisternas que eu já tinha falado antes, né? E refeições muito frugais, legumes, azeitonas, figos, eram vegetarianos e principalmente um tipo muito rústico de pão com pouco fermento. Eu atualmente estou lendo uns livros do Ramatiz e tem um que é Fisiologia da Alma e tem várias páginas falando sobre alimentação carnívora e vegetariana, né? Mostrando por A mais B, porque existe um conceito que, na nossa civilização, a gente tem que comer carne por causa de proteína animal. Mas tem um elefante, tem vários animais, aí, cavalo, boi, o próprio boi que é comido. E de onde que vem essa proteína animal? Da alimentação do boi. E quem produz proteína vegetal, né? Então, perfeitamente dá para se viver sem a carne, mas isso é uma opção de cada um, porque isso aí a gente já tem arraigado em si, não pode de uma hora para outra cortar, se resolve, né? Se resolve deixar de comer carne, como eles aí nessa época já não eram vegetarianos, tem que ser uma mudança gradativa, né? Então, legumes, azeitonas, figos, tâmaras e o pão, né? Aí lá comiam, acho que deixa só para vocês verem um pouquinho, mais essa daqui. Então, tomava banho, muito banho, zelava pela alimentação, pelo físico e higiene pessoal. Alimentação ali que a gente já viu, vegetariano. Banhava-se 2 vezes ao dia, sempre antes das refeições, e acreditando que purificava o corpo e a alma. Tá? Então, aí é uma coisa interessante, porque tudo é a intenção. Se na hora o cara está tomando banho, com aquela intenção, com aquele pensamento, que pensamento é energia, é força, da limpeza da alma, ele realmente está acontecendo uma purificação energética na aura ou na alma do ser, pelo poder do pensamento, que a gente já sabe que pensamento tem poder, né? Tinha um ritual que consistia em relatar todas as faltas, então submergir. Isso aí que vem a origem do batismo, tá? E a confissão dos cristãos, né? Abrir o jogo, relatar todas as faltas e depois submergir. Só que é muito diferente, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal minha, no meu ponto de vista, apesar de parecer a mesma coisa, é muito diferente de um confessionário. Que hoje em dia a pessoa vai no confessionário, vai lá, fala as coisas e acha que tá perdoado, vamos dizer assim. Está perdoado, ou então que aquilo ali foi zerado. Mas não é assim, a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, né? A lei do karma. E a colheita do que você semeou é obrigatória. Então, não é o fato da gente falar. Agora, quando tu está num grupo como esse daí, totalmente voltado para o espiritual, tá? Que mesmo a própria pessoa que está escutando, que na real não era uma pessoa só, era um grupo que está observando ou escutando as faltas, e eles mesmos também faziam a mesma coisa, né? E aí, então, com a submersão ali na água, tinha essa prática que eles tinham a intenção da limpeza, tanto do físico como da alma. Bom, terminadas as tarefas de novo lá para o banho, água fria, tá?
Se bem que a água fria lá não devia ser problema, porque no deserto devia ser muito quente, eu acho. Né? Vestiam túnicas brancas, comiam a refeição em absoluto silêncio. Tá? Só quebrado o silêncio pelas orações recitadas por sacerdote do início ao fim. Né? Retirava a túnica depois da refeição, retornava ao trabalho durante o dia e tomava outro banho, e aí jantava com a mesma cerimônia. Tudo ritual, mas tudo voltando com um conceito ou com uma intenção espiritual. Né? O silêncio era prezado por eles, sabiam guardá-lo, evitando discussões em público e assuntos sobre religião. Para um essênio, a voz possuía um grande poder e, com diferentes entonações, era capaz de curar um doente. Isso era outra das terapias que eles tinham. Terapia do som. A gente sabe que som é energia, palavra tem energia. Então, quanta coisa a gente fala, a palavra saiu da boca, é uma energia que a gente jogou para o universo. E aquilo tem um peso, né? E conforme o sentimento que você tem na hora, se é raiva, se é alegria, ou felicidade, o peso vai ser totalmente diferente. Né? Então, qual era a prática deles? Silêncio. Só usar, não só falar, quando necessário, ou também nesses casos de cura, né? Curar pelo som. Já existem algumas técnicas alternativas hoje em dia que através do som, que é a harmonização dos chakras, etc. Então, aquela imagem. O conhecimento básico deles eram as ervas, né? Medicina ocultista, tudo isso e tudo na surdina, vamos dizer assim, né? Lá no deserto. Foram fundadores de abrigos que tinham como tarefa cuidar dos doentes desabrigados em épocas de epidemia e fome. É aquilo que eu falei dos terapeutas que circulavam por toda a Palestina. Então, tinha certos locais assim, cuidavam muito dos leprosos, etc. Coisas que Jesus depois também mostrou. Né? Lá atrás, o Mar Morto. E olha que interessante, estudava astrologia também. Então, estudava astrologia, que a astrologia é uma das maneiras de se interpretar a natureza, assim como o voo dos pássaros, uma série de coisas, os búzios, né? O tarô, tem várias maneiras de, como tudo é energia, como tudo é integrado, é uma coisa só, as manifestações são diversas. E uma delas, que eu sou suspeito de falar, é a astrologia, tá? Que é um conhecimento, não sei de onde que veio, mas eu tenho uma opinião pessoal que deve ter vindo de fora, isso, fora que eu vi, digo, é do planeta, um conhecimento assim, que é uma simbologia, tudo é uma simbologia. Né? Então, quando você fala assim, por exemplo, vamos dar um exemplo em Áries. Áries tem a ver com Marte, Deus da guerra, mas não é guerra, é iniciativa, é movimento, é atividade. Né? Então, e aí tem a ver, o Áries tem a ver com, agora esqueci qual é o planeta, acho que é o Mercúrio. Marte, planeta Marte. Então, não é que Marte está enviando uma energia de guerra, ou seja lá o que for, que você interpreta no Marte. Não, Marte só quer dizer, é uma maneira de você abreviar uma série de qualidades, vamos dizer assim, né, da pessoa. Então, tem iniciativa, tem coragem, e esse se diz assim, é ariano. Né? Essa semana eu recebi um videozinho muito interessante, que era um mesário assim, recebendo
a pessoa para votar, então um ariano, depois um libriano, depois um. E era muito interessante, porque ele só dizia uma frase, o ariano só parece que quer destruir a urna com essa força, né, apertando botões. Então, o libriano, que é uma pessoa indecisa, não sabe se é isso, se é aquilo, vai resolver agora em quem vai votar. O taurino, que tinha trazido o lanche na fila, uma série muito, muito engraçada, assim, e bem curtinho, né? Bom, tudo isso para falar que eles tinham que predizer o futuro, quer dizer, são tendências, mas leitura do destino através da linguagem dos astros, que é a tal da astrologia. Mas nunca esquecendo do livre-arbítrio, né? Até tem um ditado assim, os astros inclinam, mas não determinam, se não me engano é assim, né? Te dá um roteiro. Agora, como tu vai fazer esse roteiro? Tu tem o livre-arbítrio. Pode ir para um lado, para o outro, pode ir direto, né? Aqui, ó, alguns estudiosos estão desconfiados que Jesus passou o período de 13 aos 30 anos lá entre os essênios. Pedro Harpas passou a vida inteira, foi um essênio, né? A postura messiânica de Jesus era muito próxima, era idêntica, era próprio essênio, né? Então, agora, eu vou finalizar, vou falar sobre chapas eternas aí. O que eu tinha que falar sobre os essênios é mais ou menos mostrar esses costumes, né? A prática da religiosidade, a postura com relação à comunidade, a retirada para o deserto para não ser contaminado pela civilização e para preservar os ensinamentos que eles tinham, né? Mas aí, como que eu fiquei sabendo sobre os essênios foi quando apareceu esse livro aí, psicografado pela Josefa e psicografado pelo esse espírito Hilarião de Montenegro, né? E esse livro é o seguinte, são 4 volumes, tá? E ela tinha uma vidência, assim, ela só ia escrevendo o que via, né? Então, ela tinha vidência. E durante essas vidências, tinha as viagens de Jesus através de outros santuários, né? Na Grécia, na Alexandria, Damasco, na Ásia, etc., onde iam comunidades também ocultas e pegavam os pergaminhos, depois levavam para traduzir, etc. Eram escolas de sabedoria que eram chamadas, né? Mas eram tudo, vamos dizer assim, usando uma expressão por baixo do pano, né? Então, o que são esses livros? Agora vou relatar um resumo assim. História de Jesus narrada com impressionante riqueza de detalhes sobre todas as etapas de sua vida. E olha os aspectos que foram abordados nesses 4 volumes. Primeiro, circunstâncias astrológicas de seu nascimento. A gente já ouve falar na estrela, anunciando lá o nascimento, a estalagem lá, né? Que os reis magos seguiram a estrela, etc. Mas é outra história, né? Outra história. Não é bem aquilo ali que a gente aprendeu, que escutou como era criança. Dados sobre a infância de Nazaré, com Maria, José e seus meios irmãos. Que o José já tinha, pelo Harpas, ele era viúvo, tinha outros irmãos, filhos, né? Então, foram os meio irmãos de Jesus. Sua iniciação e educação entre os essênios, porque tinha uma certa idade que eles começavam a ser iniciados, educados para o lado da espiritualidade, né? As viagens aos centros culturais do seu tempo, essas viagens em busca dos estudantes pergaminhos de outras civilizações, etc., que eu já relatei antes. O quadro social histórico em que realizou seus milagres,
E aí como é que bateu, né, no ambiente político e religioso da Judéia aquele ensinamento daquele cara que vinha com aquelas ideias lá totalmente revolucionárias. Que negócio é esse de amar o próximo, né? E a Deus e não precisar fazer sacrifício no templo. E a comunidade essênia sabia, tinha conhecimento, tinha convicção de que Jesus, por isso já foi preparado desde cedo, que era o Messias esperado e que não era um Messias só para o povo judaico, mas sim para a humanidade, né? Sua ressurreição e ascensão ao céu. Aqui da ressurreição eu vou fazer um comentário que é o seguinte, como é que eu entendo essa ressurreição? Porque tem duas coisas, ressurreição e reencarnação. Reencarnação, conceito, é você voltar a ter uma outra vida, mas com outro corpo. Antes você foi Maria, hoje você está José. Eu hoje estou aqui, mas eu já estive João, Maria, sei lá o quê, né? Cada vida você tem uma personalidade, isso é reencarnação. O que se entende por ressurreição, que muitos acreditam, é eu, por exemplo, desencarnar e daqui a um tempo eu voltar com esse mesmo corpinho aqui. O que a ciência já mostra que não é possível. Isso aqui são simplesmente um aglomerado de moléculas, de átomos, de sais minerais, etc., que a Terra me emprestou para o meu espírito, para a minha alma, perambular por esse planeta, nesta vida. Assim como ele me emprestou, eu vou ter que devolver uma hora. E no caso de Jesus, o que eu entendo é o seguinte: quanto mais evoluído um ser, mais sutil são os corpos energéticos dele e mais alta a vibração que o ser emana. Jesus era simplesmente puro amor incondicional. Então era uma vibração, uma energia a gente não pode nem avaliar a frequência dessa vibração daquele ser, daquele espírito. De repente resolve encarnar nesse planetinha azul. Então ele teve que fazer uma densificação, vamos dizer, uma diminuição da frequência vibratória dele, daquela altíssima frequência, para poder estar dentro de um corpo humano nosso, né? Então o que acontece? A energia daquele ser era amor incondicional. Quando morre, isso é o meu entendimento, tá? Quando até hoje, e também não encontraram o corpo. Toda aquela história de ressurreição. Onde é que foi parar o corpo? No meu entendimento, o que acontece quando, por exemplo, o ser humano já faz isso, já transforma a matéria em energia com a bomba atômica. Então, aquele é um pedaço de material que libera energia daquele pedaço de material. A bomba atômica de Hiroshima parece que foi só 20% da energia que foi deflagrada daquela quantidade de material, né? Agora imagine então, o corpo de Jesus é uma matéria. De repente, o ser morre, aquela energia toda é liberada, né? Eu entendo assim como uma explosão nuclear, mas energia liberada qual que é? Amor incondicional. A energia que não foi uma energia destrutiva como nós fazemos, né? Foi a energia liberada vamos dizer, na explosão atômica, vamos dizer assim, na desnuclearização do corpo de Jesus, foi energia amorosa, o que aconteceu, essa energia se espalhou pelo planeta todo, pela psicosfera do planeta, e aí, de repente, começou a tocar um aqui, o outro lá, que muitos vieram lá em condições de aceitar, de receber esta energia, e daí começar a propagar a boa nova. Isso fazem 2000 anos, né? Quantos impérios subiram, desceram, sumiram, desapareceram, e o ensinamento continua, né?
E aí, no meu caso, então, como é que apareceu? Diz que apareceu para os apóstolos. No meu entendimento, que apareceu, assim como já tem em reuniões espíritas, já se teve materialização, entre aspas, assim, de espírito, é o perispírito, é o corpo espiritual. Um ser com essa evolução, tinha perfeitamente condição de tem uma coisa que se chama fluido cósmico universal, que o ser plasma, esse fluido, por exemplo, quantas histórias a gente já escutou de pessoas, eu vi meu avô já morreu. Aquele espírito sobrevive, mas quando aparece para a pessoa tem que aparecer tem que ter uma aparência que a pessoa reconhece. Era meu avô, mas então, assim, ele pode, conforme a evolução do ser, ele pode plasmar a forma que quiser. Aí entra a história do diabo. O diabo é uma criação do ser humano que não existe diabo. Mas um ser das trevas, conhecimento, pode manipular uma aparência com chifre, com rabo, com tridente, sei lá e o quê. E o cara dizia, eu vi o diabo. Mas não é o diabo, aquilo ali é uma forma que foi plasmada. Mas o ser, na essência, é totalmente diferente. Esse é outro assunto, vamos para frente. Esse livro aqui também é a sequência do Harpas Eternas. Aí é o caminho que cada um pegou dos apóstolos para difundir a boa nova. E aqui, Harpas Eternas é uma obra de interesse geral, pois, na expressão do Jung, né, psicólogo, queiramos ou não, somos todos cristãos. Essas obras foram psicografadas pela Josefa Rosário Luque Álvares, pelo Espírito do Hilarion, editado pela editora Pensamentos. Quem tiver interesse pode adquirir esse livro, não precisa comprar, pode comprar um a um, qualquer livraria tem. Né? É isso aí, pessoal. Luz para todo mundo. Obrigado e vamos em frente. Uau! Aumentou o número de pessoas, né? Que ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo mundo. Chegamos a 23 pessoas aqui, Áquila. Chegamos nos 20, aleluia, aleluia, ótimo. Você consegue fazer o compartilhar aí da tela? Se alguém quiser fazer uma pergunta não difícil, pode fazer. Você consegue desfazer o compartilhamento da tela? Eu? Compartilhar até. Você clica naquele botão. Compartilhar até essa aqui que tu vê. Não, você consegue parar o compartilhamento. Lógico, desculpe, esqueci. Lógico. Aqui, ó. Daí você fica grande. Se bem que é só clicar na sua foto aqui. Aí, agora tá aqui o Áquila. Desculpa. Vamos fazer perguntas para o Áquila Clipper. Vamos lá, quem quer falar? Maristela, vou liberar o microfone aqui, Maristela. Boa noite, Maristela. Só clicar no botãozinho do meio. Boa noite. Oi, Maristela, tudo bem? Tudo bom, Um abraço. querido? Um abraço. Muito honrada e bem feliz por estar ouvindo tudo isso, né? Para mim é muito forte, o Áquila sabe disso. E diante de toda a descrição que ele traz, me veio muito a lembrança sobre o que o livro acaba trazendo nas suas entranhas, Maria como um membro essênio, né? Então, toda a formação dela, né? Toda essa energia que ela traz na criação de Jesus, depois da criança Jesus, né? Eu sou muito suspeita porque esse livro eu conheci através do Áquila, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos. E ele é de uma preciosidade imensa. Então, a minha contribuição sobre isso era esse olhar sobre Maria, né?
porque essa bagagem, durante toda a tua descrição, me veio muito esse movimento o que ela trazia na contribuição de formação, porque no ar para lá a gente vai olhar a idade ele bebê, como ia, a alimentação, o processo de trazer tudo muito coerente, tudo muito tranquilo, repetitivos, ritualísticos, né? Que ele foi conseguindo fazer um movimento de toda a energia que abrindo ele, colocando para o aqui e agora, porque deve ter sido algo muito profundo, né? As aberturas que ele trazia do mundo espiritual, né? Era isso. Gratidão, querido. Gratidão por estar aqui. Ô Maria, eu que agradeço a tua contribuição. Aí você estava falando, eu fiquei me lembrando do seguinte: evangélico não cultua Maria. Eu tenho uns primos, não cultuam Maria, né? Esse culto a Maria foi criado pela Igreja Católica. Mas aí eu fico pensando assim, para ser mãe de Jesus não pode ser qualquer espírito, não. Tem que ser um espírito muito evoluído, né? E a gente sabe disso, que é um espírito muito evoluído. Então, eu não entendo por que, no caso do evangélico, essa restrição com relação ao reconhecimento da mãe desse ser, né? Que foi Jesus. Só esse comentário, sim. A Leila está aí também. Ô, Leila, tudo bom? A Viera? Perfeito. Vamos lá, quem quer falar aí, gente? Bora aí. Quem quer deixar sua contribuição, uma pergunta aqui para o Aquila Klippel, que falou sobre os essênios aqui para nós. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Eu libero aqui o microfone, hein? Vocês gostaram? Bem ou mal, fala alguma coisa. Cadê as Aquiletes? Vamos ver se tem comentário aqui das Aquiletes. Olha a Letícia falou aqui, no grupo. Vou ler aqui para você, Aquila. A Wanda sumiu? A Wanda sumiu. A Wanda sumiu. A Letícia Aquilete diz o seguinte: vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou tranquilo. Maravilha. Gostei muito. Achei interessante a questão do poder da palavra. Eu também fiquei bem impressionado com isso. Que os essênios utilizavam sobre a frequência do som. A Kátia Pio Ortiz Gonçalves diz assim, gratidão, gostei muito. Quem mais gostou? Quem mais gostou? Gizinha não está aqui. Vamos lá, vamos escolher alguém aqui, Aquila, para também falar, né? Olha, Carmen Lúcia. Vai, Carmen Lúcia. Só habilitar o microfone. Boa noite. Foi uma palestra muito boa, obviamente. Eu tenho uma dúvida, é bem boba mesmo. Eles usavam, na época, a água do Mar Morto? Não, a água do Mar Morto está com um eco aí. A água que eles usavam, continua com eco. Fecha o microfone enquanto o cara... A água que eles usavam era captada pelas chuvas. Agora, eu não sei com que regularidade essas chuvas, né? Até isso era uma questão que eu tinha, ficava me perguntando, né? Mas tinha o seguinte também: os essênios não estavam concentrados só no deserto. Tinha o núcleo da fraternidade. Normalmente a fraternidade era, vamos dizer, coordenada por 70 anciões, né? Mas não era um mais o outro, a postura deles não era um mais o outro superior ao outro. Eles tinham o mesmo nível de responsabilidade, de trabalho, tudo. E tinha, por toda a Palestina, tinham as famílias
Esses do deserto não casavam. E os que eram disseminados assim pela Palestina, Judéia, coisas assim, esses tinham família, etc. Mas tinha toda aquela postura, né, religiosa, vamos dizer assim, do conhecimento principalmente o principal era o auxílio ao próximo e a espiritualidade, eram duas coisas. Agora, com relação à água do deserto, que foi a pergunta inicial que você fez, o único referência que eu encontrei é com relação à água da chuva que eles acumulavam em cisternas. Né? Agora você viu ali que eles cultivavam hortaliças, tinham horta, pomada, etc. Então, a água tinha que ter. Agora, a água do Mar Morto, eu acredito que não, porque o Mar Morto é água muito salubre, tanto que se a gente vai lá, se atira dentro d'água, não consegue afundar, porque a densidade da água é maior que a do nosso corpo, entende? Então, não tem perigo de se afogar. Por isso que eu perguntei. Porque, por ser deserto, esse acúmulo de água, realmente, eu vejo que era uma dificuldade, e pela água do Mar Morto ser do jeito que era. Mas é uma incógnita. E continua sendo a água salgada. Né? Mas é isso aí. Mas, ó, como já falei, sou suspeito de falar, mas quem tiver algum interesse de conhecer uma versão diferente desse ser luminoso que foi Jesus, que foi um espírito altamente evoluído, mas tem Jesus Cristo. Jesus é o nome do ser humano, João, José, Maria, Pedro, e Cristo é o Espírito. Quem quiser ter uma versão diferente do que tudo que a gente aprendeu, foi passado para nós sobre Jesus, eu dou a sugestão de ler esses livros. Só que você aí não vai ficar tendo conhecimento apenas de Jesus, porque a amplitude dos assuntos na obra é muito vasta. Vai para a Atlântida, vai para a Lemúria, vai para outros planetas, vai para outras dimensões, e tudo isso em função quando fica relatando os pergaminhos que eles estudavam e faziam a tradução, entende? Então, é muito, mas e o interessante é o seguinte, eu li todos aqueles volumes lá, são um do Moisés, são mais 4 do Árbitro, são 5, mais 4 do Origens são 9, e depois o Cume são mais 3, são 12, e todos eles, uma hora ou outra, aparece uma referência de algum evento que você leu no outro livro. E apesar de muita informação, e tudo isso eu só encontrei 2 contradições, assim, falando num determinado evento, mas de maneira diferente. Num livro dizendo que era A, e no outro livro dizendo o mesmo evento que foi B. Entende? Então, para não ter contradição na quantidade de informação que tem lá, pode ter certeza que foi inspiração direta de outra dimensão, entende? Que se for nessa aqui, a gente, se for simplesmente escrever assim normalmente, ia ter muita coisa diferente sobre o mesmo assunto, né? Não sei se foi claro, mas mais ou menos isso aí. Foi sim, foi muito bom. Eu sugiro. É isso aí, poder partir para a pizza. Gratidão aí. Mais perguntas. Tem aqui um comentário da Kátia Pio. Ela diz o seguinte, ó. Concordo plenamente que para ser mãe de Jesus tinha que ser muito puro, preparado. Olha aí. A Leila Pereira diz assim, ó, ótima palestra. Mais Oi, Leila, tudo bem? Ela está aqui, ó. Vou até curtir aqui os comentários para já saber que eu li. E eu libero o microfone de quem quiser falar aqui, hein?
Vamos ver se tem alguém querendo falar aqui embaixo. As Aquiletes querem falar. Eu vou pegar a Wanda, vou querer saber por que ela caiu fora. Vera Lúcia dos Santos. Você gostou da palestra, Vera Lúcia? Vamos ver. Vera Lúcia, você gostou da palestra, Vera Lúcia? Ela disse que estava com Me pena. descobriu, meu Deus. Entrei quietinha, me descobriu. Ai, adorei. Nossa, faz tempo que eu tenho essa curiosidade para saber dos essênios. Nossa. Pena que eu cheguei um pouquinho, uns minutos atrasado, mas olha, adorei. Muito, muito legal. Ainda dá tempo. Compra aquele livro lá que você vai saber muito sobre os essênios. Como é que chama mesmo o livro? Harpas Eternas. Artes Eternas? É com H, Harpas. Harpas Eternas. Tem qualquer livraria. Essas coisas. Pode comprar pela internet. Eu vou procurar. Nossa, muito bom. Muito. Aprendi muito. Adoro acabar. Tem um gosto de quero mais, uma vontade que continua, mas acabou. A Leila está dizendo para nós que ela herdou os 2 primeiros volumes e mandou te avisar que está tudo bem. Está tudo bem, então também. Tá bem. Tudo bem. Vera, então, leitura garantida. Ei, Vera, leitura garantida. Vera, então, Vou fazer uma pergunta que fica na minha cabeça. Não sei se eu não vou fazer pergunta boba, hein? Então eu vou extrapolar o assunto, mas não sei. Jesus nunca foi casado? Maria Madalena era mulher de Jesus ou não era? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Então vou dizer o seguinte: existem milhares, não são centenas, milhares de livros sobre esse ser. E já disseram que foi casado com Maria, que foi isso, que foi aquilo, uma série de, inclusive por pessoas, como é que se diz, arqueólogos, etc., pessoas que estudam isso aí. Mas, no fundo, quando me falam essas histórias, eu respeito, fico quieto, eu só penso assim, para mim, depois que eu li o Ápice, não foi bem assim. Mas, no fundo, é o seguinte: independente da história que você escutar, não é isso que interessa. O que interessa é a mensagem. O resto é o resto. Inclusive, até isso que eu falei, o Ápice, etc., viveu... Tudo isso aí pode ser um romance lindo, né? No comecinho, as primeiras páginas, às vezes a pessoa não acompanha. Não acompanha no sentido seguinte: é muita informação, a pessoa já fica desestimulada. Mas depois, na sequência, vira um romance em que você não tem vontade de parar de ler. Eu tenho uma amiga que leu aqui, que as filhas, quando elas chegavam de manhã para tomar café, ela chegava com os olhos lacrimejados, as gurias diziam assim: mãe, tu estava lendo Harpas, né? Porque ela se emocionava demais com a leitura. Mas não interessa a maneira como se foi casado, se não foi, se morou aqui, se não foi. Pelo Harpas ele não foi no Egito, aquela história tudo é diferente, né? O que interessa, que a pessoa esquece, é a mensagem. A mesma coisa acontece, por exemplo, no Natal, na Semana Santa. Tem um monte de rituais, via cruzes, um monte de outras histórias, que não é isso que interessa. O que interessa e que não é lembrado é a mensagem. O pessoal só se lembra da via cruzes, a pessoa fica carregando cruz, se martirizando, não sei o que mais, etc. E a mensagem? Onde é que está a mensagem? Não foi a mensagem que Jesus deu, não foi essa. Se ele voltasse agora, como alguns acreditam que voltaria, ele ia coçar a cabeça e, cara, não tem nada disso que eu falei. Que deturpar totalmente, esquece a mensagem. A mensagem é aquela frase lá: amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Isso, o resto é o resto. Inclusive isso tudo que eu falei aí. Mas, para mim, essa é uma versão que, mesmo que seja romanceado, mesmo que fosse tudo
que eu não acredito que fosse tudo invenção, para mim é o que bateu com o ser, com evoluir daquele jeito, a amorosidade que ele tinha, o comportamento dele seria esse, dos essênios. Oh, perfeito. Aquila, vamos aqui, então, finalizando. Boa noite para todo mundo. Vai ficar gravado, tá? Daqui a pouquinho, assim que terminar a compilação, eu já coloco aqui no grupo. Eu agradeço ao Aquila, palestra maravilhosa, pela disponibilidade de estar aqui, né, num sábado aí, às 19 horas, fazendo aqui esse encontro para a gente, trazendo bastante consciência, muita coisa a se pensar, né? Coisas que a gente tanto sente falta hoje em dia, mas que tem um conhecimento tão longínquo aí e que a gente com certeza pode trazer esses ensinamentos aí. A frase inicial mesmo me impactou demais, né? Você pode colocar de novo aí, Aquila? O quê? A primeira frase que você colocou lá do lema dos essênios. Ao outro não deixa, darei. Vou, só um momentinho aí. Olha aí, ó, bela mensagem para que a gente reflita, né? Já apareceu? Já apareceu. Não pagarei homem algum com o mal, persegui-lo-ei com a bondade, pois o julgamento de todos os vivos cabe a Deus, e é Ele quem irá entregar o homem seu prêmio. Isso aí impactou demais aí. Se quiserem dar Isso um é print bem legal finalizar com essa mensagem aí. Ótimo. Maravilhoso, assim, principalmente pelo momento que a gente passa, né, no país aí de eleições, com pessoas discutindo, realmente cabe a gente, às vezes, a pensar um pouquinho, né, sobre o que está saindo da nossa boca, e o Aquila falou isso também, né, a respeito dos essênios, essa preocupação com o verbo, né, com o som, aquilo que sai aí das nossas bocas. Eu tenho visto muitas pessoas que trabalham, né, que seguem uma linha energética, tanto profissionais quanto pessoas que recebem nosso conteúdo. E eu me sinto, nesse momento, bastante entristecido, porque nesses últimos 4 anos e meio, a egrégora vem buscando fazer um trabalho de desprogramação de medo, desprogramação de ódio, desprogramação de julgamento. E, infelizmente, hoje, independente do lado que for, é uma programação de muito medo nas pessoas e não de consciência, né? Então, acho que cabe para que a gente leve essa mensagem nessa noite aí, que realmente, se a gente começar conosco, assim, pela nossa atitude, né, a ter uma mensagem diferente, eu acho que vai valer muito a pena. Assim, acho que não tinha melhor momento para trazer essa palestra aqui para a Egrégora de Cura, né, para que a gente leve essa reflexão, né, do que está saindo da nossa boca, do que está saindo do nosso coração. Né? Então, acredito, eu te agradeço imensamente. Para mim foi muito impactante ler essa frase inicialmente e me trouxe essa reflexão sobre esse momento do Brasil, né? Sobre a atitude, né? De tantas pessoas que falam, né, de amor, tem ódio lá guardado, quantas coisas a gente tem que purificar ainda, e essa mensagem eu acho que cabe muito aí a todos nós, né, independente de ideologia e tudo mais, mas o que está saindo da nossa mente, o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos curtindo, o que nós estamos colocando para fora, né? Porque não é um caminho que a gente volta o tempo inteiro, né, gente? E é isso. A Wandra voltou, ficou com vergonha, voltou. Ô, Wandra, onde é que você foi passear, Wandra? Onde é que você estava, Wandra? O Acre estava atrás de ti aqui, ó. Agora vai ter que falar, Wandra. Ela está com o microfone ali liberado.
Dona Wandra, Não, você estava? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? É inquérito, inquisição? O que acontece? A pessoa não pode. gente, Eu estava eu comi. atendendo uma cliente aqui que me chamou e eu estava conversando com ela. Pronto, já dei a minha satisfação da noite. Vocês estão satisfeitos agora? Estou tranquilo agora. Achei que eu tinha fugido. Ah, Estava chato, não. a palestra estava muito chata. Essa palestra é maravilhosa. Na verdade, eu adoro. Eu já assisti ela presencialmente, né? Eu gosto muito desse assunto. Alô, pessoal. Boa noite, então. Boa noite, Átila. Boa noite, todo mundo. Senão o Luiz não fecha. Boa noite. Eu vou comer minha pizza. Obrigado. Até a próxima aí. Até mais. Falou.